Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Estamos estudando os Atos dos Apóstolos, já estamos no capítulo 17, né? E o capítulo 17 começa com Paulo em Tessalônica, né? E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por 3 sábados arrazoava com eles com base nas escrituras. Quer dizer, ele fazia um estudo sabático, né? Tá certo? Todo sábado estudava com eles as escrituras. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. Então, ele, depois de apresentar as escrituras, estudar, o pessoal entendeu que era aquele o caminho, né? Tá certo? A seguir. E isso vale para nós nos dias de hoje, tá certo? Né? Nesse capítulo nós temos um tema muito interessante, eu vou comentar daqui a pouco, com relação aos bereanos, tá? Então, veja bem, mas os judeus que não criam, movidos de inveja, tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie e, ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para fora diante do povo. Ou seja, aqueles que não creram ficaram movidos por algum sentimento do mal e começaram a arrumar a arruaça, identificaram aqueles marginais, sempre teve, e assim procederam, né? Bom, e aí depois os apóstolos vão em Bereia, né? E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Você vê, eles chegavam e buscavam a sinagoga, né? Estes foram mais nobres. Olha que interessante esse versículo. Estes, os bereanos, foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda prontidão, quer dizer, escutaram aquilo que Paulo estava pregando, né? Receberam a palavra com toda prontidão da mente, examinando diariamente as escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, eles escutavam, era mais ou menos assim, está falando isso, só um minutinho aí. Iam lá, opa, continua porque está certo, está falando o que está escrito. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Entender o que a palavra do Senhor diz, tá? Então, veja bem, nós devemos ter o espírito dos bereanos, que cada pensamento, palavra e comportamento reflitam cortesia e polidez cristãs de uns para com os outros, segundo recomenda as Escrituras. Deus tem por desígnio que sejamos aprendizes, primeiro, dos oráculos vivos e segundo, do próprio Deus, de como tratar nossos semelhantes, né? Há muitíssimo em jogo para que os homens aceitem as opiniões de seus companheiros, deixando de pesquisar por si mesmo como os nobres bereanos. O que quer dizer isso? Eu não posso, porque meu pai, porque minha mãe foi ensinado numa doutrina, acomodaram-se com aquilo, não tiveram, não receberam, só aquela luz. Eu não posso ficar nisso. Eu não posso ficar nisso. Eu, por exemplo, fui criado na minha casa, não tinha Bíblia. Foi ter Bíblia depois deu já mais de rapaz, né? Mais de 20 anos de idade. Então não tinha Bíblia para estudar, tá certo? Então a gente ia na igreja, na missa, e escutava o que o padre lá falou. O que o padre falou era a pura verdade, pronto, acabou, né? E nós sabemos que não é assim, né? Nem padre, nem pastor falou, pesquisa para ver se está dentro da palavra do Senhor. Se não tiver, exclui, ignora aquilo, porque não é o correto. Então nós temos que tomar cuidado com a doutrina. É que eu digo, quem vai prestar conta a Deus é individual, é eu da minha vida, você da sua vida, né? Tá certo? Líderes não eliminam a necessidade de pesquisar a Escritura, tá? Que todos pesquisem as Escrituras diligentemente por si mesmos,
nós temos que pesquisar nas Escrituras por nós mesmos. As Escrituras nos ensinam, obviamente, buscando antes de estudar, antes de abrir a palavra do Senhor, não é abrir um livro qualquer, né? A presença do Espírito Santo para que possa nos orientar, tá certo? Então, nós devemos pesquisar diligentemente, né? Do contrário, seremos como um povo numa posição semelhante à dos judeus no tempo de Cristo, tendo abundância de mecanismos, formas e costumes, mas produzindo poucos frutos para a glória de Deus, né? É tempo de nós reconhecermos os seus solenes privilégios e sagrado encargo e aprender do grande professor que é Cristo Jesus. Que cada homem leia, estude e examine as Escrituras por si mesmo, e nada considerando como infalível, mas unicamente a palavra, que podeis ver por vós mesmos, depois de muita oração e pesquisa, num espírito de humildade e no espírito humilde e dócil. Então veja bem, é nós que temos que estudar a palavra do Senhor. É óbvio, uma boa pregação, e tudo bem, vamos lá, né? Mas não vá acompanhando líderes aí porque é líder, porque fala bem, porque se expressa bem. Não é por aí, não. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, né? E nós temos a família por trás. Então, se você for lá em Deuteronômio, tá lá, escolhe o bem, escolhe o caminho certo para que vocês salvem sua família, sua descendência, né? Então, é muita responsabilidade. E aí é que nós precisamos ser bereanos, tá? Então fica esse alerta, né? Não devemos confiar o estudo das Escrituras a outros. A pessoa estuda e passa para mim. Não, vai estudar você tem capacidade, né? Conheço pessoas, a minha mãe, de pouca leitura, lia a Bíblia todo dia estudava a palavra dentro da luz dela que ela recebeu e tudo mais, tudo, né? Portuguesa, casada com um italiano, filho de italiano, né? Então, criado no catolicismo, aquela coisa toda, no final da vida, conheceu aquilo que era a doutrina correta, ou pelo menos é aquilo que a Bíblia dizia, né? O que os mandamentos de Deus diziam e dizem, né? Então, é isso. Tá no tempo. Nós estamos no tempo da graça e o tempo é hoje. Que Deus te abençoe.